Amém. Pode sentar, gente. Paz, Senhor, para vocês. Esse negócio de pregar está ficando cada vez mais frequente. Glória a Deus, aleluia. A gente vai aprendendo e crescendo, né? Mas não é fácil não, viu, gente? Mas amém. O tema dessa noite é oração. E desde o princípio o Senhor já tem falado através do louvor, falou através do teatro, que oração é muito mais importante do que o que a gente imagina. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Amém. Aqui Paulo vai falar uma coisa que eu queria que vocês repetissem um para o outro aí. Pode virar para o seu irmão do lado e repetir independente da versão, porque a minha vai ser um pouco diferente às vezes, mas vamos falar todo mundo junto isso. O versículo 1. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois contribuirá para a segurança de vocês. Eu quero repetir aqui, ó. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Muitas vezes a gente escuta as mesmas coisas nos cultos, mas a palavra de Deus diz, através de Paulo, que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Todo mundo aqui tem uma profissão. E a gente sabe que quanto mais a gente repete o que a gente faz, melhor a gente fica nisso. Então, quanto mais a gente escuta as mesmas palavras, que é a palavra de Deus, a gente vai colocando para dentro essa palavra e começa a viver essa palavra. Agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Jeremias 33, versículo 3. Aqui Deus estava prometendo para Jeremias a respeito de Jesus, estava prometendo para Jeremias coisas que ele ia fazer por Israel, amém? Por Israel e Judá. E ele falou assim, e Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei, e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Jeremias, se você me chamar, eu responderei e contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Todo mundo aqui sabe, quem já me conhece, que a gente tem um grupo aqui da igreja que faz um curso chamado Rema. E tem sido novidade de vida para mim. E nós tivemos uma matéria chamada A Oração que Prevalece. Muitas vezes a gente acha que ora certo. Mas aí quando a gente vai para a palavra, a gente descobre que a gente não ora certo. Porque a gente só descobre a vontade de Deus lendo a palavra. E se as nossas orações não estão de acordo com a palavra, elas não vão proceder, elas não vão se realizar. Mas se a gente fundamenta a nossa oração na palavra, a gente vai ser bem-sucedido em tudo que a gente fizer, porque a palavra garante isso para nós. Tem um texto que estava lá na apostila que eu gostei e fala assim: a oração, de um modo geral, é o estabelecimento de um diálogo entre o homem e Deus. Ela é o fruto espontâneo de um relacionamento pessoal com Ele. De um relacionamento pessoal com Ele. É um diálogo que o crente aprofunda a sua comunhão com o Pai. Todos sabem aqui que quando Deus criou o mundo, Ele criou Adão em comunhão com Ele. E lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16, não precisa abrir, fala que o Senhor deu uma ordem para Adão, que era como ele deveria proceder no jardim. E uma das ordens foi que ele não comesse de um determinado fruto, de uma determinada árvore. Isso significa que Deus tinha contato com Adão. E aí lá em Gênesis 3, versículo 8, Deus passeava pelo jardim e o Adão já tinha caído. Deus estava passeando pelo jardim e Adão estava escondido de Deus.
passeando, procurando. Ou seja, quando ele desobedeceu a palavra de Deus, a ordem que Deus deu no Éden para ele, a comunhão quebrou. E Adão perdeu a intimidade que ele tinha com o Senhor. Mas, graças a Deus, Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, ele nos devolveu para Deus. Ele reestabeleceu a nossa comunhão com o Pai. E daí a gente pergunta assim: nossa, mas por que você está falando tudo isso? Porque desde um princípio, Deus, o que Ele queria conosco, era comunhão. Deus queria ensinar a Adão a maneira dele de governar o mundo. De governar o mundo de uma forma bem-sucedida. Quem aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Pode levantar a mão. Alguém sabe? O que vai acontecer amanhã? No teatro, o pastor Elner, que estava representando Deus, disse que ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares. Então, por que não confiar no Senhor para nos oferecer um futuro maravilhoso? Como ele disse aqui para Jeremias, coisas maravilhosas, coisas misteriosas. Na nova aliança, tudo que estava oculto foi revelado por meio de Jesus Cristo. Jesus nos estabeleceu de novo com o Pai. Nós não podíamos ter comunhão com o Senhor, mas Jesus veio e nos devolveu essa comunhão com o Senhor. E por meio de que a gente tem essa comunhão com o Senhor? Muitas vezes a gente é preguiçoso, eu confesso. E às vezes a gente depende muito da oração do outro. A gente quer que o outro ore para que a gente obtenha a resposta de Deus. A gente quer que o outro faça o que a gente não pode fazer. Mas lá em Mateus 6, Deus fala assim, ó: não sejam hipócritas, como esses que oram de pé nas sinagogas, querendo aparecer. Eles já ganharam a recompensa deles. Mas vós, entre para o seu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto, te recompensará. Eu creio que o Senhor, nessa noite, eu fiz uma lista aqui, que inclusive está lá na apostila, que eu achei super interessante, que fala que oração é falar com Deus, ter comunhão com Ele, fazer pedidos a Ele, fazer petições. Fazer pedidos é uma suposição. Eu peço alguma coisa, às vezes eu quero uma casa. Senhor, eu quero uma casa. Isso é um pedido. Aí vamos supor que eu tenho uma petição, é algo que eu não posso fazer. Está impossível para mim fazer. Às vezes uma casa eu posso trabalhar e juntar um dinheiro e comprar. Mas tem coisas que a gente não pode. Petição é você dizer: Deus, eu dependo de você para resolver essa situação por mim. E aí tem reconhecer a sua presença. Quando a gente ora, a gente reconhece a presença do Senhor. A gente dá acesso a Deus às nossas vidas. Estabelece a vontade de Deus na terra. É um ato de adoração. É um serviço cristão. Na verdade, a oração, ela é uma ordenança. Jesus falou lá em Lucas 18:1, disse-lhes Jesus, em uma parábola, sobre o dever de orar, sempre e nunca esmorecer. Aqui ele cita o exemplo de uma mulher que importunava um juiz para que ele resolvesse a sua causa. E a Bíblia fala nessa parábola, Jesus contando que esse juiz era mau. Ele era mau. Ele não temia ao Senhor. Mas de tanto importunar o juiz atendeu aquela mulher. E Deus sendo bom, se a gente orar a Ele, sem cessar, Ele não nos ouvirá? Com toda certeza Ele nos ouvirá. Mas tem alguns princípios aqui que a gente precisa fazer, que a gente precisa seguir, para que a nossa oração seja ouvida pelo nosso Senhor. Orar ao Pai em nome de Jesus. Por quê? Porque foi Ele que restabeleceu o caminho com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós devemos orar sempre em nome de Jesus. Porque foi Ele que restabeleceu o contato entre nós e o Pai. A gente deve orar de acordo com a palavra. A palavra de Deus fala lá em Isaías 53, que pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra de Deus garante algumas coisas para nós.
E uma delas é cura, é provisão. Então nós não temos que orar, Senhor, me cura. Não, nós já somos curados. Nós temos que chamar à existência essa cura. Porque a palavra de Deus fala que o que nos devolve de volta, uma vez que você aceitou Jesus, é porque você creu no seu coração e precisou confessar com a boca. Dizer, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E uma vez que você falou isso, uma porção de fé foi derramada no seu coração. E a palavra de Deus fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então toda vez que a gente se aproxima do Senhor, a palavra de Deus fala que nós temos que crer que Ele existe. E que Ele é galardoador, presenteador dos que o buscam. Se nós buscamos o Senhor com uma fé, com uma certeza, a palavra de Deus fala que fé é a certeza, agora, certeza. Ela é uma certeza. Então quando nós aproximamos do Senhor com fé, Ele nos ouve. Nós temos que saber que Ele existe. A Bia aqui representou muito bem o que muitas vezes nós fazemos. Às vezes nós somos automáticos, vamos lá no nosso quarto, oramos e está tudo certo. Mas Deus quer muito mais de nós. Muito mais de nós. E o que Deus trouxe ao meu coração nessa noite, que existem vários tipos de oração, amém? Existe a oração de intercessão, existe a oração de concordância. Vamos supor, 3 pessoas se unem em concordância para que determinada coisa aconteça. Ela vai acontecer. Se você orar conforme a vontade do Senhor, vai acontecer. Mas a oração que o Senhor tocou no meu coração para essa noite é a oração de consagração. Em Salmo 139, versículo, deixa eu ver aqui. Salmo 139, versículo 16. Fala assim: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Outro dia eu falei com os meninos do coral. Estava chovendo aquele sábado, acho que foi sábado retrasado. Estava chovendo. E aí eu estava em casa, estava na casa da minha avó e eu falei assim, eu acho que eu vou cancelar o ensaio. Porque eu acho que ninguém vai aparecer, né, com essa chuva. Acho que ninguém vai aparecer. Aí, como se o Espírito Santo estivesse falando comigo, mas você vai por quê mesmo? Você vai para me adorar ou você vai simplesmente por ir? O que tem a ver isso com a oração? Quando a gente começa a orar, a palavra de Deus em Salmo 139 diz que os nossos dias estão determinados no livro de Deus. Mas muitas vezes, a gente não vive o que está escrito no livro de Deus. A gente vive a nossa vontade. E infelizmente, tentando viver da nossa maneira, a gente erra muito. Eu tenho vários exemplos para dar, de mim mesma. Por não ouvir o Senhor, a gente às vezes sofre consequências desnecessárias. Mas, se a gente ora em secreto, buscando intimidade com o Senhor, a gente vai descobrir qual é essa vontade. Muitas vezes a gente sente assim, nossa, o que eu nasci para fazer? Tem pessoas que é evidente, está muito claro, mas para outras não. Tem pessoas que não sabem nem o que vai ser da vida. É assim ou não é? Quem conhece alguém aqui que não sabe o que fazer? Que não sabe o que ser, não sabe que faculdade que faz, não sabe o que fazer. Mas quando a gente busca intimidade com o Senhor por meio da oração, que não é apenas um mecanismo como foi mostrado aqui, é um diálogo. Toda vez que você se aproxima de um amigo, quando você não o conhecia, você se aproxima dele e você começa a ter contato com ele. Mas você não conta tudo da sua vida para ele de forma inicial. Você vai estabelecendo uma comunhão, um diálogo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Quando você vê, você fica horas conversando com esse amigo ou com essa amiga. Temos sempre um amigo assim. Mas esse amigo tem que ser Jesus. Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor, a ponto de descobrir para que eu existo. Por que eu nasci?
A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas para a gente descobrir essa vontade, a gente precisa buscar por meio do quê? Da oração. E tudo que tinha que ser feito, foi feito. Jesus prometeu o Consolador e o Consolador veio. Ele está aqui para nos ajudar. A palavra de Deus fala que Ele conhece, Ele perscruta, conhece a vontade de Deus. O Espírito de Deus conhece a vontade de Deus. E Ele habita dentro de nós. Mas às vezes a gente não quer ouvir o Espírito Santo. Porque a gente não ora. Porque a gente não busca ter intimidade com o Senhor. Deus e eu. Então o que o Senhor trouxe ao meu coração essa noite é que a gente possa descobrir qual é a nossa vocação. Porque quando a gente começa a buscar de Deus qual é a nossa vocação, Deus vai te mostrar pelo que você deve orar, pelo que você deve fazer, como você deve andar, aonde você deve ir. A palavra de Deus fala que o Espírito nos guia a toda a verdade. E Ele está dentro de nós. Mas a oração, ela é uma chave poderosa para nos unir com essa vontade perfeita do Senhor. Jesus, Ele orava muito. A palavra de Deus fala no Evangelho que Ele retirava, às vezes ficava a madrugada inteira orando. E Ele dizia, eu falo o que eu escuto o meu Pai falar. E eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. E muitas vezes a gente não faz porque a gente não consegue ouvir o Espírito dentro de nós. Vivendo a nossa maneira, do nosso jeito. E Jesus, Ele conseguiu trazer o céu para a terra. E Ele conseguiu estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, é paz, alegria. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus fez tantas coisas pelas pessoas. E nós precisamos descobrir isso por meio da oração. Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? E Jesus, Ele enfrentou a questão da vontade dEle. Quando foi para Ele ir para a cruz, Ele, em Lucas 22, disse assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Eu não quero sofrer desse jeito. Jesus, Ele não queria. Ele estava com medo de sofrer, gente. Ele orou por 3 vezes a mesma oração. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, seja feita a tua vontade. E muitas vezes, como a Bia aqui mostrou para nós, a gente não faz a vontade de Deus. A gente faz a nossa. E aí depois a gente questiona, mas por que não deu certo? Porque a gente não quis ouvir a vontade de Deus boa, perfeita e agradável para nós. Então essa oração de consagração que eu aprendi é que a gente deve buscar de Deus qual é a vontade perfeita dEle para nós e nos consagrar e dizer, Pai, eu estou aqui. Mesmo que eu não queira fazer isso. Como Jesus fala aqui em Lucas 22, 42. Que Ele não, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade. Que a gente possa viver a vontade de Deus. Que a gente possa viver a vontade de Deus. Porque ela é perfeita. Porque ela é a que nos enche completamente. Hoje eu estava orando a respeito do culto de hoje. E dizendo ao Senhor, Pai, eu preciso descobrir tudo que o Senhor tem para mim. A gente não pode viver como se, mais um dia. É mais um dia. A gente precisa buscar na oração essa intimidade com o Senhor. E descobrir de fato o que fomos feitos para fazer. E assim como Jesus foi obediente. Jesus eu vejo assim, gente, que ele foi feito homem. Mas ele seguiu todos os princípios que a palavra de Deus diz. Por isso que ele conseguiu vencer. Ele seguia a palavra à risca. Por isso que ele conseguiu vencer. E ele só veio mostrar para nós que por meio do Espírito em nós, nós conseguimos fazer a mesma coisa que ele fez. A palavra de Deus fala que se a gente não der lugar para a carne, a gente jamais satisfaz ela.
A gente consegue nunca pecar, ou quase nunca pecar. Então, essa noite, o Senhor quer que a gente ore buscando qual é o chamado de Deus para nós. Qual é a vocação que Deus tem para mim? Para que eu possa fazer essa oração de consagração. Senhor, eu me consagro a Ti, para que a Tua vontade se estabeleça por meio de mim. Porque o que importa, de fato, é que a vontade de Deus se estabeleça em nós, para que a vontade de Deus alcance não só as pessoas que estão aqui dentro, mas quem está do lado de fora, quem precisa ouvir do lado de fora. Porque como Deus vai fazer alguma coisa se nós não fizermos primeiro? Se nós não deixarmos que Deus faça por meio de nós? Se a vontade de Deus não se estabelece em nós, como é que a gente alcança vida se a gente faz a nossa vontade? Eu tenho certeza que se Jesus tivesse feito a vontade dele em algumas ocasiões, às vezes nós nem estaríamos aqui. Mas a obediência dele levou a gente a um lugar muito alto. E a palavra de Deus nos garante que esse lugar é assentados com Ele, com Cristo Jesus à direita do Pai. E nós precisamos nos levantar em oração. Em oração a ponto de dizer: Senhor, eu preciso viver algo contigo como eu nunca vivi com ninguém. Sabe, Jesus, eu acho que o pesar maior de Jesus com a cruz não foi a questão do sofrimento, está apenas na carne. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E quando Ele se fez pecado por nós na cruz, Ele se separou de Deus. Eu acho que essa foi a maior dor de Jesus. Porque Ele era tão íntimo com Deus, que Ele não queria se separar. E nós muitas vezes viemos para o culto domingo e não oramos a semana inteira. Não buscamos de Deus a semana inteira. Eu estou falando, eu recebi essa palavra e ela serviu primeiro para mim. Queremos viver coisas grandes em Deus, mas não queremos orar. Queremos viver a vontade de Deus, mas não queremos orar. Não queremos buscar de Deus. Como as coisas vão acontecer neste lugar se nós primeiro não orarmos e nos unirmos num só propósito? Não tem como o Senhor fazer se nós não tivermos intimidade com Ele. Não tem como o Senhor fazer se nós não tivermos intimidade com Ele. Nós não podemos colocar a responsabilidade em Deus de fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Deus tem uma vontade perfeita para todos nós. É para todos nós. Não é só para um, é para todos nós. Mas a gente só vai descobrir se a gente orar, se a gente buscar. E não vem do dia para a noite não. É tempo. Jesus buscou a vida inteira para que quando Ele completasse 30 anos, em 3 anos Ele trouxesse o céu para a terra. E muitas vezes nós não queremos buscar do Senhor. Muitas vezes a gente quer fazer de qualquer maneira. Mas o Senhor quer que a gente se levante e tenha intimidade com Ele, para que a vontade dEle se estabeleça em nós. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Então que nós possamos nos levantar e nos posicionar em oração, para que a nossa vida seja consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus, que possamos nos levantar e consagrar as nossas vidas assim como Jesus. Não importa o que aconteça, não importa quem esteja tentando contra mim,
nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos prosseguir. Paulo lhe foi proposta uma carreira. Paulo era fariseu, doutor da lei, conhecia melhor que qualquer um, e ele mesmo fala: na lei ninguém pode me acusar, porque ele cumpria a risca. E ele chamou tudo isso de esterco, de nada, comparado ao que ele viveu. Meu Deus, Paulo sofreu, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado. E ele dizia assim: não sei o que é melhor, se prosseguir vivo ou se morrer. Porque se prossigo vivo, eu continuo fazendo a obra do Senhor e alcançando vidas. Mas se eu morro, eu vou para Cristo, que é muito melhor. Mas contudo, seja feita a tua vontade. E nós só vamos viver de Deus o que a gente buscar de Deus. Vamos nos posicionar, igreja. Eu estou falando não só para vocês, eu falo isso para a minha vida também. Que possamos nos levantar e fazer a diferença. Olha o Brasil, o jeito que está. Nós precisamos orar pelo Brasil. Nós precisamos nos levantar. O Senhor tem coisas para o Brasil, coisas lindas para as nossas vidas, para que o nome dEle seja glorificado sobre o Brasil. Mas a gente não quer orar. Vamos orar. Não vamos viver de forma natural. Não coloque os olhos naquilo que se vê, mas coloque aquilo nos olhos naquilo que não se vê. Pois o que se vê perece, mas o que não se vê é eterno. E nós somos seres espirituais, e nós somos eternos. Jesus morreu na cruz para nos fazer eternos, mas eternos com Ele. Eternos com Ele, para fazer a vontade dEle, para viver do jeito dEle. Nós precisamos nos levantar, e não apenas vir aos cultos simplesmente, mas fazer a diferença. Fazer a diferença obedecendo a palavra de Deus, porque ela é a verdade, e só ela liberta. Se a gente não lê essa palavra, a gente nunca vai ser liberto. Mas se a gente ler e tomar essa palavra para nós, assim como Jesus, assim como Paulo, assim como os discípulos fizeram, nós vamos viver o que Deus tem para nós, que é muito melhor. Não pode se comparar com nada que se veja. É superior. É superior. É superior o que Deus tem para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Mas já está revelado. Só falta nós deixarmos a nossa preguiça espiritual de lado e orarmos, para que a gente descubra qual é essa vontade de Deus para as nossas vidas. E uma coisa o Senhor tem me dito: Deus, Ele quer prosperar os filhos dEle, mas não é para você mesmo, é para que o reino dEle seja estabelecido lá fora. Deus não quer dar prosperidade para ninguém, para que o reino dele não seja estabelecido. Ele quer dar prosperidade em todos os sentidos, para que o reino seja estabelecido. Porque de fato o que importa é o reino. O que importa é a sua vontade. Porque sem Ele não estaríamos mais aqui. Sem a misericórdia dele, não estaríamos mais aqui. Então nós não podemos ser indiferentes ao que Jesus fez, mas nós precisamos nos posicionar em oração para descobrir qual é o chamado da nossa vocação. E eu quero terminar aqui. Queria que você se colocasse de pé. Feche seus olhos. A
apóstolo Paulo orou pelos Efésios e ele falou assim: e peço, Efésios 1, versículo 17, e peço ao Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. Ele já nos deu o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devam conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Paulo orou para que os efésios tivessem um espírito, mentes abertas, para que a vocação do Senhor fosse revelada para eles. E conosco não é diferente. Nós precisamos descobrir qual é essa vocação, porque senão, quando chegar lá, o que diremos? O que vamos apresentar para o Senhor? Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.